Amigos do Ideal Espírita, é com muita alegria de que nós estamos aqui para um documentário a respeito do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e seu trabalho ao longo de 50 anos, meio século, de luta, de trabalho, de estudos, de pesquisa e de divulgação da doutrina espírita. Então é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer até vocês esse documentário. O CEP, ele não se trata de uma ONG, quer dizer, organização, digamos assim, governamental. É uma organização não governamental. Então o CEP, ele é um projeto proposto pela espiritualidade, ele é um projeto espiritual. Digamos assim, a espiritualidade maior nos encarregou de trazermos esse projeto nesta atual existência, a fim de ser o embrião de um projeto que viria futuramente, chamado Espiritologia, tá? E que esta, mais tarde, viria trazer essas ideias oriundas de uma pleiade de espíritos bondosos, espíritos de segunda ordem, restabelecer toda a doutrina espírita em seus fundamentos, doutrina espírita que teve seu início no século XIX e que precisar ser contextualizada em seus princípios verdadeiros, a kardecização do movimento espírita, restabelecendo as suas bases doutrinárias a nível municipal, regional e até mesmo nacional. Então, o CEP, de certa forma, ele é um projeto espiritual, tá? Que vem tendo como principal objetivo o estudo, a pesquisa e a divulgação da doutrina espírita através dos meios disponíveis, divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, nascido na Palestina de 2000 anos atrás, estudar a doutrina espírita em espírito e verdade, tá? Preparando os trabalhadores para a seara espírita, desmistificando nos conceitos até então equivocados por parte de muitos nossos amigos adeptos, que até então, por uma questão de fazer um ordenamento científico, filosófico, culminando nas consequências morais preditas pelo próprio Cristo. Então, a história do CEP começa em torno de 1975, aqui nesse pequeno cômodo, um pequeno recinto, muito ainda simples. Ali começamos com um pequeno laboratório de estudo e pesquisas espíritas, laboratório científico, na onde nós tínhamos vários instrumentos científicos que vocês vão poder observar a partir de então. Então, o CEP era esse pequeno cômodo, esse pequeno recinto composto de pequena biblioteca de livros espíritas e algumas enciclopédias, digamos assim, técnicas e científicas. Alguns instrumentos de pesquisa. Então está aí um projeto que nasceu, um embrião. Hoje o CEP, vocês vão poder conhecer melhor o seu trabalho. Então está aí nosso pequeno recinto que começou em 1975. E aí tivemos depois uma construção de um segundo pavimento sobre a nossa casa, e aí o CEP foi transferido para 3 salas muito amplas. Está aí a nova sede do CEP na década de 80. Está aí a primeira reunião de fundação, que foi em junho de 1981, no seu novo recinto, no seu novo, digamos assim, cômodo, tá? Está aí um pequeno laboratório já bem ampliado, que vocês podem ver. Alguns instrumentos muito científicos, já construídos pela nossa pessoa.
Está aí o CEP já na década de 90, ele tomou uma nova apresentação, quer dizer, ele já foi ampliado, ele já foi mais composto de alguns aparelhos, alguns instrumentos, que vamos falar dele um pouco mais tarde, que foram comprados, adquiridos por mim, para a produção de um programa radiofônico. Então está aí o salão de reuniões do CEP. Já o laboratório, já bastante modificado, já bem amplo, com mais instrumentos de estudos, de pesquisas. Está aí alguns instrumentos de observação, como telescópio, microscópios. Está aí projetores de slides, equipamento que nós estamos adquirindo ao longo da história do CEP, que utilizamos muito em nosso trabalho de estudo e pesquisa e apresentação de quê? Das palestras pelos quais nós trabalhávamos nos centros espíritas em Divinópolis. Está aí o nosso laboratório químico, de química, com vários produtos químicos, com vários instrumentos, já com bastante ampliado o laboratório de química, que é uma das nossas paixões científicas, é a química. Está aí a minha pessoa, de nosso amigo Arno Xavier, pesquisando a Kirlian. Aí, já um novo espaço do CEP, já bem mais ampliado, já bem modificado, com as suas cadeiras, estantes de livros, o quadro negro, né? E com alguns aparelhos eletrônicos já adquiridos. Aí o CEP já foi transferido para um outro espaço, um pouco menor, por questões de adaptação para a minha família, que precisava de um maior espaço da residência onde nós morávamos. Está aí um grande amigo nosso, o Aloísio, grande companheiro do movimento espírita. Está aí nosso amigo Antônio Paixão, a Hélida, o Roberto Iglesias, Irani, está o Roberto, a nossa amiga Keila, está aí nossa amiga Cordélia, saudosa Cordélia. É um pequeno espaço. Estamos aí a minha esposa Eliana, Eduardo Souza, Fátima Lena. E em 1998, o CEP foi transferido para um outro espaço mais amplo, onde eu residia, digamos assim. Ali foi a inauguração, no dia 2 de novembro de 1998. Aí vários amigos, inclusive muitos que estão aí já faleceram, não estão mais encarnados entre nós. Está aí a ata, né, da presença, da inauguração desse novo espaço bastante amplo. Está aí o presidente da AME e do CRE, Eustáquio, de Itaúna, nosso amigo Gilmar Barbosa, que era o presidente da AME na ocasião. É isso aí, o nosso amigo Gilmar. Era o atual presidente da Aliança Municipal Espírita nesta época. Está aí eu um pouco mais novo, né? Com os cabelos ainda um pouco preto. Está aí grandes amigos da Casa CEP, prestigiando essa noite da reinauguração. Não vamos poder nomear cada um, porque é muita gente, e muitos talvez eu nem me lembro mais o nome deles. Está aí, nós fazíamos uma palestra sobre a importância da kardecização do movimento espírita em Divinópolis, na região. Grandes amigos, trabalhadores da Seara Espírita. Foi uma noite inesquecível. Está aí, pessoas já não estão entre nós, encarnados. Foi uma noite assim, onde o CEP ficou realmente repleto de pessoas. A nossa fala a respeito da temática da catequização do movimento espírita em Divinópolis, da importância dele,
grandes amigas, trabalhadores da Seara Espírita. Está aí um grande amigo nosso, Rubens, muito cético, chegou aqui tentando combater o espiritismo e saiu daqui mais ou menos espiritualizado. José Amaral, João Balbi, Maria do Carmo, grandes trabalhadores da Seara Espírita em Divinópolis. Nosso amigo Arno Xavier, o Milton, o Nelson, Roberto Iglesias, o Eduardo. Já é a nossa biblioteca de livros espíritas, enciclopédias científicas. Aí foi a nossa finalização da inauguração em 1998. Está aí a foto de grandes amigos, de grandes trabalhadores, saudosos companheiros do Ideal Espírita, que estiveram conosco ao longo de muito tempo, trabalhando pelo estudo, pela pesquisa e pela divulgação doutrinária. Está aí o Renato Pão de Queijo, a quem devemos um carinho, um amor muito grande, uma gratidão enorme por ele, porque nos ajudou muito financeiramente nesta ocasião. Está em cima o Roberto Rocha, Marco Antônio, de Itaúna. Está aí a nossa amiga Maria do Carmo, Janete, João Balbi. Grandes amigos, grandes cooperadores da Seara Espírita. Está aí o nosso amigo Jomar, Marcos Pessoa, Humberto e a Lia da Banca de Livros Espírita. Aí é uma filmagem do espaço do CEP em 2002, que teve que voltar para o antigo espaço, um pequeno cômodo de que nós mantínhamos uma oficina de eletrônica. Tivemos que retornar para esse âmbito a fim de nós liberarmos o espaço onde o CEP se localizava para a família que estava crescendo. Grandes amigos, batalhadores. Está aí, depois, em 2006, em outubro de 2006, nós voltamos para o outro espaço, onde era a minha residência. Aí, a gente voltamos para lá e tivemos a reinauguração desse novo espaço, mais amplo. Está aí a ata da reinauguração. É um espaço muito gostoso, no primeiro andar da minha casa. Está aí o nosso salão de estudos, né? Já bastante modificado como o precedente. A nossa grande biblioteca de obras espíritas e não espíritas, muitas enciclopédias científicas. Um espaço realmente inesquecível. Está aí o nosso espaço do laboratório, onde nós detínhamos alguns instrumentos científicos de estudo e pesquisa. Aí alguns aparelhos, alguns instrumentos científicos de pesquisa da nossa pesquisa da paranormalidade, do fenômeno da mediunidade. Aí a minha pessoa, um pouco mais novo, e não esquecendo que o CEP, ele não é uma ONG, ele não é uma organização governamental, ele é um projeto espiritual. Então, o CEP não é uma ONG. Quer dizer, isso a gente passa a perceber de que o CEP não tem CNPJ. Ele é um projeto espiritual. Até parece que nós estamos de contra
a legislação brasileira, mas nós não estamos, porque o CEP ele não enquadra no rol da pessoa jurídica. Ele é um projeto espiritual que está sobre a minha pessoa, a minha direção, a minha coordenação. E ganhamos um novo espaço. Saímos do primeiro andar e mudamos para o segundo andar, o segundo pavimento da minha casa. O CEP, então, ganhou um novo espaço. Está aí. E o CEP ele tem alguns projetos muito interessantes, pelos quais a gente vai poder demonstrar para vocês aqui. O projeto Espiritologia, que é um dos mais preocupação minha e do CEP, é a implantação do projeto Espiritologia. Tá? O projeto Espiritologia, ele é o germe de uma proposta da espiritualidade que virá mais tarde, através de espíritos missionários, implantar uma metodologia científica de estudos acerca do espírito, tratando da sua origem, da sua natureza, da sua destinação, e dos meios pelos quais haja essa comunicabilidade para conosco, para com o mundo corporal. Então, o processo pelo qual o CEP vem trazendo é esse germe do projeto Espiritologia, que quer dizer, são dois vocábulos, a palavra espiritologia. Spiriti, que é igual espírito, logia, que vem do grego logos, quer dizer, estudo, ciência. Então, espiritologia é o estudo do espírito. É uma disciplina científica que tem como objeto o estudo do espírito na sua origem, na sua natureza e destinação e nas suas manifestações mediúnicas. É o projeto Espiritologia, que a gente vai falar muito dele hoje, que ele virá mais tarde. Então, o CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, é o órgão responsável para a implantação do germe desse projeto pedagógico da doutrina espírita. O principal objetivo deste projeto é a metodologia científica de desenvolvimento da doutrina espírita, de como ela está para nós, e não como a gente imagina que ela é. É uma pedagogia do espírito imortal. Então, o projeto Espiritologia, ele visa estabelecer de forma definitiva um desenvolvimento da doutrina espírita em seu aspecto científico, filosófico, de consequências morais, implantando a pedagogia espírita. Então aí, o seu principal objetivo é fazer com que o espiritismo de todos os tempos da humanidade venha a ser, no século XIX, quando surgiu, ao século XXI, vem ser restabelecido através dessa metodologia científica de poder estudar a origem, a natureza e a destinação dos espíritos. E bem mais, suas relações com o mundo corporal. Então, o CEP é esse órgão responsável pela implantação desse embrião. Então, nós somos precursores desse processo, certo? De que é um processo. E esse processo, ele traz o projeto, porque não é de uma vez a implantação. Ele é muito paulatino, então é todo um processo. Então, esse é o projeto, e o CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem como principal objetivo, tá, o projeto piloto deste audacioso projeto da espiritualidade benfeitora. Meu compromisso foi lançar um embrião, e outros virão mais tarde, reencarnando aqui, para desenvolver e atender o que ficou enfatizado lá no capítulo, digamos assim, 29 do Livro dos Espíritos, no item 335, quando a espiritualidade disse a Kardec de que nós
haveríamos de constituir pequenos grupos, pequenas células, na onde pudesse todas elas, pelo processo da entrosagem, trabalhar por uma causa comum, que era a interpretação racional do espiritismo de todos os tempos da humanidade, a doutrina espírita. Que em vez de nós construirmos um único centro espírita, aglomerando ali 300 pessoas, que nós construíssemos 10 centros espíritas, quer dizer, pequenos grupos compostos de menor número de adeptos, porque se um desses grupos caíssem, ruíssem suas bases, certo? Não seria prejudicado o conjunto, certo? Porque se um cair, não afetaria os demais. Então, essa proposta veio da espiritualidade. O CEP foi esse pequeno grupo que fundou há 50 anos atrás, pela minha pessoa. Portanto, o projeto Espiritologia visa desenvolver os princípios científicos da doutrina espírita, contextualizando todos os ensinamentos oriundos desde o velho judaísmo, nascido por Abraão, lá na antiga Palestina, o trabalho de Moisés, relembrando Jesus Cristo e revivendo o cristianismo de Jesus, tá? Através da doutrina espírita, sob o prisma científico, filosófico, com as consequências morais de que se propõe o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este é um dos principais trabalhos que o CEP desenvolve hoje. O principal objetivo, então, do projeto Espiritologia, que está em germe, é a desburocratização do movimento espírita, atualmente em voga. Sempre foi centralizado em pessoas, no achismo, muito igrejeiro ainda, muito catolicizado, muito judaico-cristão, voltado para mais o assistencialismo exacerbado, que é vincular todos, salvar o mundo da fome, da dor, da doença, dos sofrimentos. Prometem o que não dão conta de cumprir, que são as curas. Então, o projeto Espiritologia, ele vem desmistificar, ele vem contextualizar, ele vem reviver os preceitos do Evangelho de Jesus, desburocratizando esse movimento espírita muito complicado, tá? Estudar a doutrina espírita, desmistificando de todos os conceitos maravilhosos, sobrenaturais e fantásticos, que o passado místico ainda se conserva muito entre o movimento espírita, restabelecendo a doutrina espírita em espírito e verdade, encarando a mesma em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia, de consequências morais. Isso tem que ficar enfatizado. Então, o projeto Espiritologia, ele não deixa de ser um germe, certo? De uma proposta da espiritualidade maior, de que virá mais tarde, eu não sei quando, mas virão aqueles que vai dar continuidade a esse embrião pelo qual nós estamos lançando, através de muitos espíritos missionários, virão implantar essa metodologia científica de estudos acerca do espírito, da sua origem, da sua natureza, da sua destinação, das suas relações com o mundo corporal. Então, esse processo ele está em germe. Estamos lançando o embrião. O CEP é responsável por isso hoje. Está aí, ó, o projeto Espiritologia, que nós estamos enfatizando. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso firmado com a espiritualidade. E o CEP, essa pequena célula, esse pequeno grupo que nasceu aqui em Divinópolis, em torno de 1975, e que está completando os seus 50 anos de trabalho, ele vem trazer essa disciplina científica, o embrião, o germe. E esperamos que vocês, que estão aí nos ouvindo, nos vendo, possam ser os grandes corroboradores,
os continuadores para desenvolver esse grande projeto. Porque virão muitos espíritos encarregados de poder desenvolver esse projeto. O meu trabalho é de lançar a semente, e o trabalho de todos vocês, amigos do Ideal Espírita, é irrigar, certo? É fertilizar com suor, com esforço, com trabalho, com amor, com a união das forças de vocês, essa semente que nós estamos lançando. Então, o projeto Espiritologia tem como principal objetivo traduzir o velho judaísmo remanescente do trabalho de Abraão, certo? Moisés, relembrar todo o ensinamento de Jesus Cristo pela doutrina espírita hoje, que vem interpretar e que é a revivescência do cristianismo puro, nascido na Palestina de 2000 anos atrás, contextualizando para um momento lógico, racional, fidedigno aos princípios de Jesus. Leon Denis, o grande pensador filosófico, o filósofo francês, ele disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, não é, mas o futuro das religiões. Porque o Espiritismo, ele está lá nascedor no velho judaísmo. Porque todos os preceitos do velho judaísmo, todos os preceitos promulgados por Moisés, não se passou sequer da inspiração dos Espíritos. Não passou sequer da influenciação dos Espíritos, trazendo através de homens, de profetas, que pronunciaram os ensinamentos dos Espíritos ao longo de toda a história da humanidade. Então, lá no livro de Leon Denis, do Invisível, ele disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Que o Espiritismo será aquilo que os homens o fizerem dele. Já ensinava saudoso Leon Denis. Então, é imperioso que a gente não esqueça disto, tá? O que está escrito aí. O Espiritismo, não, eu até diria melhor, o movimento espírita será aquilo que nós o fizermos dele. Porque o Espiritismo, ele vem dos Espíritos. Verdade que tem a nossa cooperação, certo? Nós vamos corroborar, sim, com a implantação dele. E o movimento espírita terá a nossa influenciação, terá a nossa participação, porque o movimento espírita, ele é a construção de tudo aquilo que nós fizemos, desde até então. No livro ainda no Invisível, eu acho fantástica essa colocação de Leon Denis. Será o Espiritismo a religião do futuro? Foi dito que não, mas o futuro das religiões. Portanto, que ele disse, por esta conciliação do sentimento e da razão, o Espiritismo se torna a religião científica do futuro. A religião científica do futuro. O homem, desembaraçado dos dogmas que o constrangem e das infabilidades que o oprimem, readquirem sua independência e o uso das suas faculdades. Então, meus amigos, a doutrina espírita será a religião científica do futuro. Creio de vocês. Tenho certeza absoluta, vocês, que assim será. O Espiritismo, ele não cria a renovação social, mas a madureza, quer dizer, a nossa maturidade da humanidade, que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse grande movimento. Estará no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, no item 25. A humanidade está vivendo um grande período, o período das luzes. Então,
essa imunidade à luz da ciência e do espiritismo, surgiu o espiritismo na hora em que podia ser de grande utilidade para a humanidade. Se tivesse vindo antes do século XIX a doutrina espírita, ela teria sido abortada. Precisava que a nossa maturidade desse a nós a condição de interpretação racional de todo ensinamento dos espíritos. Vejam vocês aqui. Então surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados, que é a regeneração social. Se viera mais cedo, teria esbarrado em grandes obstáculos, digamos assim, insuperáveis. Isso houvera inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta de que ele lhe faz. Não teria bagagem racional de interpretação de tudo aquilo que os espíritos estão trazendo até o presente momento. Então, o espiritismo, essa nova ciência, certo? Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-los. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que lhes abre à frente, acolhem como âncora da salvação e consolação suprema aos filhos de Deus, filhos misérrimos, que hoje estão aí sofrendo a dor, a angústia, por causa das suas próprias atitudes. E a doutrina espírita, ela não vem salvar, ela vem nos libertar através da educação de que ela propõe. Porque a doutrina espírita é uma proposta pedagógica do espírito imortal. Então, ela não vem salvar, ela vem trazer o processo educacional do espírito imortal, libertando ele do cativeiro da ignorância que nos leva às dores e os sofrimentos. O espiritismo pode ser definido assim: uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Está lá no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, tá? Ciência experimental, doutrina filosófica. Como ciência prática, certo? E como ciência filosófica. O Espiritismo passa a ser essa nova ciência, essa nova visão da mesma ciência de ontem. Tá? Então aí, a ciência espírita, ela compreende duas partes: a experimental e a filosófica. A experimental é sobre as manifestações geral. A filosófica é sobre as manifestações inteligentes, que são as consequências morais que decorrem das relações deles para conosco. Então está aí, Espiritismo como ciência prática, estuda, pesquisa o espírito imortal, o princípio inteligente, o princípio material, tá? Como ciência filosófica, vai trazer todos os ensinamentos a respeito das consequências morais do princípio espiritual na condição de espírito. Então, pelo seu aspecto religioso, ele resgata o Evangelho de Jesus, ascendendo nós, o espírito mortal, a nossa própria evolução espiritual. Como ciência prática, tem em sua essência as relações que podemos estabelecer com os espíritos. Está aí. Toda ciência ela tem um objeto de estudo. Por exemplo, a química estuda o comportamento da matéria, a física estuda as leis naturais, a astronomia estuda os astros, a biologia estuda a vida, a matemática estuda os números, a sociologia estuda a sociedade, suas relações. A ciência espírita estuda o espírito, sua natureza, sua origem, sua destinação, suas relações com o mundo corporal. Então, o objeto de estudo da ciência espírita é o espírito imortal. Tá? Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Da onde nós viemos, certo? Por que estamos aqui?
porque sofremos, para onde nós iremos quando daqui partirmos. É tudo isso. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Estão vendo? Ficou interessante? Então, o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a própria criação. Encontram por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais propriedade, autoridade, do que em todas as outras religiões, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que existe nele. Então, os princípios básicos encontrados hoje na doutrina espírita são princípios básicos também encontrados no catolicismo. Salvo que no espiritismo, através da doutrina espírita, a doutrina espírita é um produto dado de ensinamento dos espíritos. Faz então aí a grande diferença do catolicismo e das demais outras religiões. Porque a doutrina espírita não é uma religião instituída. Não entra no rol das religiões. Certo? O Espiritismo ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes dos céus. Então preste bem atenção. Nós não temos kardecismo. A doutrina espírita não é ensinamento de Kardec. Não é, uma doutrina de Kardec. Então não pode se chamar kardecismo. Não existe kardecismo. Existe espiritismo, que é tudo que é oriundo dos espíritos. Aqui a doutrina não é oriunda de Kardec. Kardec foi aquele que tomou as comunicações esparsas, que estavam esparramadas, juntou e deu a ela um sentido doutrinário, com princípios científicos, filosóficos, com consequências morais. Então, ele é a terceira revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda, a doutrina espírita a terceira revelação das leis divinas. Tá? Não é kardecismo. É espiritismo interpretado pela doutrina espírita em século XXI que nós nos encontramos. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Eu quero enfatizar para vocês aqui agora, está ali muito bem demonstrado em vermelho, o espiritismo é a nova ciência. Notem vocês aqui que o adjetivo está antes do substantivo, porque a palavra nova é adjetivo, a palavra ciência é um substantivo. Isso quer dizer, se a palavra ciência tivesse vindo antes da palavra nova, que é adjetivo, o espiritismo seria uma outra ciência. Como ele não é outra ciência, ele é a mesma ciência de ontem, com uma visão nova, o adjetivo então vem antes do substantivo, colocando que é a mesma ciência com uma visão nova. Porque, sendo a mesma ciência e uma visão nova, a doutrina espírita ela leva em conta o elemento material, que a ciência oficial circunscreve e aceita somente o elemento material. A nova ciência, quer dizer, a nova visão da mesma ciência, leva em conta o elemento espiritual, o que a velha não leva, a ciência materialista, certo? A ciência, essa ciência ortodoxa, tá? A nova ciência, que é a doutrina espírita, leva em conta o elemento material e o elemento espiritual, o princípio inteligente do universo. Eis a grande diferença que vocês não podem esquecer disso, tá? Portanto, que está aí, que essa moderna ciência espírita, certo? Reúne um corpo de doutrina
Gustavo esparso. Quer dizer, as comunicações em vários lugares da França, né, foi reunida por Kardec, explica com os termos próprios que a doutrina espírita tem o neologismo, o que só era dito em linguagem puramente alegórica, tá? Através de parábolas, poda o que é superstição e a ignorância engendraram, para somente deixar passar o que é real, positivo. Eis o seu papel, a nova ciência. Essa ciência moderna, que é justamente essa codificação espírita, da qual Allan Kardec teve o trabalho de reunir tudo, tá? Metodicamente, editar, publicar e divulgar. Que está agora em 2024, 167 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo representa um momento em que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, ele atinge o plano da razão. Define-se num esquema cartesiano de ideias claras, de ideias distintas. Vejam vocês, coisa interessante, né? A grande pergunta que não quer calar na sua boca, na minha, em nossas bocas: se o Espiritismo é ou não uma religião? Ele não é uma religião tradicional, instituída. Não entra no rol das religiões, certo? Mas ele, com seu aspecto científico, filosófico, de consequências morais, ele tem o seu aspecto religioso. Porque ele resgata o Evangelho de Jesus, hoje, tá? Atualmente em curso pela Terra, ele resgata em espírito e verdade. Então aí, a doutrina espírita, ela tem seu aspecto religioso, embora não enquadrando no rol das religiões, porque difere das demais religiões, por ser uma proposta científica de consequências morais, porque a sua filosofia nos aponta da onde nós viemos, porque estamos aqui, porque sofremos, para onde nós iremos quando daqui partirmos. Então, vou repetir: o Espiritismo, no pensamento de Leon Denis, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque até hoje os Espíritos continuam manifestando, nos trazendo seus grandes ensinamentos espirituais. Então, o Espiritismo, na visão de Leon Denis, é um novo espiritualismo. Novo. Quer dizer, é uma proposta nova, certo? É uma ciência? Não é outra ciência. É a mesma ciência, com uma visão nova. Uma visão contextualizada, racional, lógica, certo? Que é incontestável, porque os fatos comprovam. Então, o projeto de espiritologia vai trazer no futuro uma grande complementação. Creio de vocês. Eu aqui asseguro a vocês que no futuro a doutrina espírita ela virá, certo? Com muito mais profundidade, com muito mais lógica, com muito mais raciocínio, com mais ciência filosófica. E aí, nós resumimos nesse quadro aqui, né, sendo a doutrina espírita essa nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, e de que o ensino espírita proposto pela espiritualidade, que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios, tá? E Leon Denis colocando que o espiritismo, através da doutrina espírita, será a religião científica do futuro, certo? Esses três aspectos aqui, propostos pela espiritualidade, formulam, certo? E garantem o projeto Espiritologia, pelo qual estamos tratando com vocês, tá? Que é o estudo do espírito, que será uma disciplina científica que vem trazer para nós
um estudo lógico-racional, tá? Em que vai estudar o espírito em sua origem, natureza, destinação e suas relações com o mundo corporal. Então, espiritologia não é modismo, não é invenção minha, certo? Não é outro espiritismo, não. É oriundo dos espíritos, tá? Serão os espíritos que estarão trazendo, num momento, a partir do século XXI, um momento para enquadrar o estudo sério, metódico da doutrina espírita, sem achismo, sem ranço do sobrenatural, do maravilhoso e do fantástico, mas interpretando racionalmente a doutrina espírita de 167 anos atrás, mas também interpretando o cristianismo vivo de Jesus de 2000 anos atrás. Então, o CEP tem uma série de projetos pelos quais a gente vai demonstrar para vocês aqui. Meu trabalho começou há 50 anos atrás, no meu laboratório, naquele pequeno cômodo que vocês viram, tá? Meu trabalho de ciência, estudando os fenômenos da Kirlian, está aí uma câmara Kirlian, construída por minha pessoa. A revelação do filme da Kirlian, em meu laboratório de química. Aí eu estava novo, né? Bem novo. Está meu trabalho de pesquisa científica na área da paranormalidade. Hoje o CEP é o que vocês estão vendo aí. Ele ganhou um novo espaço, certo? Um espaço onde eu me encontro agora, gravando esse documentário. É um espaço bastante gostoso, aconchegante, maravilhoso, com uma luminosidade excelente, com uma presença espiritual muito profunda. Está aí o nosso laboratório científico, hoje muito modernizado, com muitos aparelhos, tá, científicos, instrumentos de pesquisa científica, pelos quais já utilizamos, por falta de tempo hoje e condições financeiras, nós não estamos muito pesquisando com os aparelhos, estão mais ou menos parados. Câmara Kirlian, Spiricom, biômetro, detetor de pontos de acupuntura, estenômetro, estetoscópio, o pêndulo eletrônico, o gotejador, o centelhador, gerador iônico de íons. E aí nós temos detetor de campos magnéticos, detetor de pontos de acupuntura, enfim, uma série de instrumentos científicos. Esse é o nosso laboratório de pesquisa hoje. Está aí a nossa sala de reuniões, com alguns experimentos com a câmara Kirlian. Laboratório científico nosso hoje. A nossa câmara Kirlian, atualmente, que nós construímos aqui, nosso biômetro, medidor da vida, com a Kirlian, que nós estamos vendo aqui, com a Kirlian, a gente fotografa, certo? O corpo bioplasmático. Com o biômetro, a gente detecta a presença dele, que é o medidor da vida, biômetro. Está aí, ó. Uma planta completamente viva, o multímetro indica que está havendo uma ação de uma energia vital. Aqui a planta está morta e nós não temos a vitalidade. Está aí o eletroscópio eletrônico, detetor de campos eletrostáticos, o estenômetro, que é o medidor de psicocinesia, que é a ação de movimentar objetos sem um contato físico com a mente. O gotejador eletrônico também. Nós temos um vídeo aí no YouTube que mostra o funcionamento desses aparelhos. O pêndulo eletrônico, que também detecta a capacidade psicocinética do sensitivo, do mero de efeitos físicos. Daí o detetor de campos magnéticos, detetor de pontos de acupuntura, muito interessante. Nosso rotâmetro magnético. Está aí o Spiricom, esse aparelho que nós construímos para pesquisar a comunicação dos espíritos. E, oportunamente, a gente vai poder abordar para vocês de que nós contestamos muito hoje
o que se mostra hoje em termos de quê? De transcomunicação instrumental. Está aí o biômetro, com a planta morta, né? Não tem vitalidade nenhuma. Está aí ele com a planta viva. Vocês podem notar que o multímetro ponteiro vai lá no fundo mostrando que está havendo uma ação pelo campo magnético da planta. Nosso polígrafo, nosso estenômetro, detetor de pontos de acupuntura, gotejador eletrônico. Aí eu estou pesquisando a Kirlian no laboratório do CEP. Essa foi a primeira câmara Kirlian que nós construímos. Essa foi a segunda câmara Kirlian que nós construímos. E esta é a atual câmara Kirlian que nós construímos. Que gastamos dezenas, centenas de metros de filme fotográfico, diapositivo, na pesquisa durante décadas. E a quirografia foi o trabalho mais notório, mais ostensivo que o CEP fez em termos científicos, tá? Que é a grafia através da Kirlian, que é a fotografia o espectro, chamamos de aura, que é a irradiação do corpo bioplasmático, quer dizer, o duplo etérico nosso, através da foto Kirlian, indicando aí os estados emocionais, né, variados, estados patológicos, três pessoas, masculino e um sexo feminino ali, as diferenças da cor, da amplitude, denotam os estados emocionais de cada portador. Está aí um feminino e um masculino. O cobaia estava com grande estado nervoso, em discussão estéril. Aí estava tranquilo, calmo. Notem vocês que a cor muda. O azul aqui denota que o estado é muito bom. Enquanto esse aqui, mais ou menos avermelhado, magenta, quer dizer que o estado emocional não era bom. Está aí. Um médium passista antes do passe, tá? A pessoa que foi receber o passe antes, certo, do passe, né? Aí a cobaia depois do passe, o médium depois do passe. Está aí os dois, né, a diferença um do outro. Está aqui uma planta, uma pequena flor de sabugueiro, que é uma planta medicinal. Olha a cor da radiação da aura dessa planta. Aí uma flor de pé de limão, que havia uma doença na sua superfície, demonstrando lá, através da foto, funcho, aquele remédio que dá muito chazinho para dor de barriga das crianças. Olha a pureza da energia do funcho. Um dente de alho, um ímã magnético. Notem, vocês veem a diferença de cor de acordo com os polos magnéticos. Uma pratinha de 5 centavos, carcaça de um relógio. Aqui uma pequena tanajura, viva, foi apanhada no quintal, levada à foto. Olha a radiação da aura dela, energia vital. Tá? Aí foi exposta a radiação, daí a pouco a gente nota que ela foi morrendo, foi perdendo a vitalidade. Está a foto antes e a foto depois. E aí depois de morta, olha como é que caiu a radiação, a luminosidade, certo? Foi caindo. Aí, ó, viva, semi-morta e morta. Então, quer dizer, a própria radiação da máquina matou a tanajura, que são 40 mil volts, a câmara Kirlian. Está aí o efeito fantasma, que a gente não pode esquecer de falar dele, de que é o duplo etérico, quer dizer, digamos assim, o MOB, o modelo organizador biológico da planta, que foi uma folha de pé de limão que nós arrancamos a pontinha dela e fotografamos, e mostrou, ali onde ceifou, a continuidade da luminosidade, mostrando que o efeito fantasma, quer dizer, o efeito
do corpo bioplasmático da planta continuava ali, como sendo um modelo da folha da planta, embora a parte física não existia mais. Tá? Então, esse foi um trabalho que o CEP fez ao longo de muitos anos e que deu-se um resultado extraordinário. Tá? Eu quero agradecer e convidar para que você continue assistindo a nossa segunda parte. Tá? Até já.